te ocupar com algo que vai te construir melhor. Se eu sou uma pessoa que eu trago comigo um vício compulsivo, por exemplo, de compras, né? Vamos dizer, eu sou uma pessoa compulsiva, eu não sei controlar as minhas finanças, eu estou sempre envolvido compulsivamente em dívidas. Vou aprender a cuidar disso aí, porque senão eu estou plantando algo que lá adiante vai me trazer transtorno material na minha vida. Então, tanto no lado material quanto no lado moral, nós estamos semeando todos os dias e temos que observar para que cada processo reencarnatório seja para nós um aprendizado, para que lá na próxima vinda eu tenha, né? Aquele checklist que a gente faz, ó, esse aqui deu, esse eu não preciso voltar, por essa prova aqui eu não preciso passar mais, eu consegui vencer. Vencer a si mesmo. Então, por isso que se diz, né? Conhece-te a ti mesmo. Isso é antigo, mas não basta eu me conhecer, eu tenho que me aceitar como eu sou. Porque senão eu acabo jogando a responsabilidade em cima da sociedade, em cima da família, eu acabo me colocando como vítima e não cumpro com o propósito pelo qual a reencarnação me trouxe até aqui. Então, é exatamente isso que a Jaque falou. Exemplos nós temos, mas temos que compreender que sempre depende de nós, né? Olharmos para os exemplos e trazermos isso para a nossa vida. Plantar todos os dias e procurar selecionar as melhores sementes possíveis, porque nem sempre a colheita é para hoje, né? Isso aí. Muito bom, Carla. Tem ali cinco mensagens no chat. Alguém pode abrir para a gente ver o que que é? Se algum irmão gostaria de compartilhar algo. Ah, vou abrir aqui para nós, peraí. O que que é? Eu não sei o nome, alguém do Samsung botou. Boa noite, não consigo ouvir. Ah, Aí deve ter sido foi com você. problemas técnicos. A É. Sibeli botou aperta no teu teclado. E a Mayra ou Maíra? Voltou a dúvida. Mayra, A Mayra botou assim: aprende pela dor ou pelo amor. Exatamente, né? A gente aprende pela tá. dor ou pelo amor. Então, tá. Então, sigamos para a questão 67. Se nenhum dos irmãos quer compartilhar nada, sigamos. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade, sem isto, onde há justiça. Então, é bem aquilo que a gente vê, né? Uns nascem dotados de uma inteligência arrasadora, outros nascem com sequelas, né? Uns nascem com muita disponibilidade financeira, outros nascem em profunda miséria, uns nascem numa condição, né, amorosa, num seio familiar amoroso, outros nascem e são, ou nem conseguem nascer, são abortados ainda no útero da mãe. Então, se, né, a gente fosse olhar com esse olhar punitivo ou justo, né, aonde isso haveria justiça? Se só existisse apenas aquela existência. Então, a reencarnação, quando perguntada, eles responderam que é a expiação, é o melhoramento progressivo da humanidade. E aí é aquilo que a Carla falou, né? A gente tem que reconhecer em nós a nossa fragilidade. Esse, eu acredito que seja o ponto mais importante. Todos nós temos uma fragilidade. Isso é fato. Porque se não estivéssemos, não estaríamos na matéria. Então, a grande, a grande intenção de estarmos aqui agora, independente se crermos ou não na reencarnação, a gente tem que entender o porquê estamos aqui e qual seria a nossa fragilidade, porque de fato é um momento propício para que a gente melhore a si mesmo.
Então, a gente sempre, como a Carla disse, né? A gente se preocupa muito com o outro. E eu canso, às vezes, de pensar e de falar sobre a mesma história. Porque a gente tem que olhar para dentro, não é olhar para fora. A gente não tem que se preocupar com a vida do outro. A gente tem que se preocupar com a nossa própria vida. E a gente já teve até, inclusive, vários retiros falando dessa mesma questão. Que a gente precisa é se reconhecer em florescimento e apreender o que seria melhor o nosso adubo para poder nos fortificarmos e, de fato, né, avançar em linha de progresso de humanidade. Então tá. Questão 68. É limitado o número de existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? A cada nova existência, o espírito dá um passo para diante na senda do progresso. Coisa boa, né? Isso é uma boa resposta, é uma boa notícia. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Questão 69. É invariável o número das encarnações por todos os espíritos? Não. Aquele que caminha depressa, a muitas provas se forra. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. Então, ali a gente tem uma notícia boa, mas uma notícia assim, né? Que a gente vai caminhar pela vida toda, pela eternidade inteira, que o progresso ele é quase infinito. Questão 170. O que fica sendo o espírito depois da última encarnação? Espírito bem-aventurado. Puro espírito. Como a gente também cansa de conversar, né? A nossa caminhada é em direção à luz. A gente caminha por um estado crístico espiritual. Então, ou seja, quando a gente atingir esse estado, que o progresso ele é quase infinito, vai demorar uma eternidade praticamente inteira, aí sim a gente chega a ser um Cristo e não precisa mais reencarnar. Pelo que eu entendo, é mais ou menos isso. Eu passei duas. Não, passei uma só. Para falar dessas outras questões, eu busquei um texto que se chama Caminho Alto, lá do livro do Chico, que é Ideal Espírita. Esse texto foi ditado por Emmanuel e diz assim: além da morte, as alegrias são fulgurações crescentes do espírito. Na liberação das forças emotivas que se descartaram da matéria mais densa. Entretanto, no mesmo princípio, as dores da consciência atingem o superlativo da angústia. À vista disso, o remorso em nós é qual fulcro de agonias morais, reavivando a lembrança dos nossos erros com espantoso poder de repetição. Carregamos desse modo, além túmulo, o fardo de nossas culpas, a exibir constantemente o espetáculo das próprias fraquezas, e imploramos a reencarnação, como quem sabe que o corpo físico é um instrumento capaz de reabilitar-nos. Nessas circunstâncias, não poupamos súplicas, não regateamos promessas, não medimos votos, não subestimamos sacrifícios. Encomendamos serviço e luta, assinalando a inquietude do sedento que pede por água. Aspiramos a apaziguar paixões, purificar sentimentos, resgatar débitos, santificar ligações e elevar experiências na conquista da própria renovação. E quase sempre renascemos em duras dificuldades, a fim de reunir-nos à maneira do aluno internado na escola para educar-se. Não recuses, assim, a aprovação ou problema que o mundo te impõe, nas horas breves da passagem sobre a neblina da carne. A moléstia, a inibição,
o sonho torturado, o parente difícil, a separação temporária ou o infortúnio doméstico representam cursos rápidos de regeneração pessoal, em que somos chamados ao próprio burilamento. Recorda que voltarás amanhã para o lar da luz de onde vieste. Não impeças que o suor do trabalho ou o pranto do sofrimento te dissolvam as sombras do coração. Todo o mal de ontem ressurge ao mal de agora, para que o bem apareça e retorne à governança da vida. O erro desajusta, a dor restaura. É por isso que entre a ilusão que obscurece a verdade que ilumina, a reencarnação será sempre o alto caminho do recomeço. A gente vê que foi um outro espírito, um outro autor, na verdade, né? Que fala exatamente a mesma coisa que o Dr. André Luiz falou lá na Evolução em Dois Mundos. Então, são dois espíritos florescidos, com caminhos distintos, que falam exatamente a mesma coisa. O quão é precioso esse momento da reencarnação. Ui, voltei. Aqui. Eu trouxe também uma comparação, porque ainda, pelo menos, o que eu presencio, ainda há muita discussão entre esses dois temas: ressurreição e reencarnação. Então, ressurreição, lá do conceito, da definição de ressurreição, diz que significa ressurgir para uma nova vida. E é o próprio Cristo que, no último dia, há de ressuscitar os que nele tiverem acreditado. Nós cremos que a vida que recebemos de Deus é muito maior que o espaço de tempo que vivemos neste mundo. Quando nós morremos, morremos para esse mundo, mas nascemos para a vida eterna, afirma o missionário redentorista. Enquanto que a reencarnação, a gente fala que é uma doutrina espírita que professa que após a morte, a alma retorna a esse mundo em outro corpo a fim de se purificar. A respeito da reencarnação, o Catecismo da Igreja Católica nos ensina que a morte é o fim último do homem e que não voltaremos a outras vidas terrestres. Então, aqui dois temas que falam, né, sobre esse retorno. Quer falar alguma coisa, André? Na realidade, as crenças antigas, elas acreditavam até hoje, né? Na ressurreição, onde a alma está fora, onde a consciência está fora. E o espiritismo é o único pensamento em que a consciência está dentro. Então, essa é a grande diferença, porque para todas as restantes, todas, a pessoa, o ser era perfeito e foi expulso de algum lugar e veio para sofrer e passar por penas aqui. Quando ele morrer, ele vai ficar em estado quase que vegetativo, esperando lá o juízo final. E as crenças orientais, né, elas tratam esse tema como uma roda, né, onde também a pessoa vai voltar Um samsara. e quase que eternamente, né? Só que o grande aspecto da doutrina espírita é justamente trazer o ser humano para essa percepção que a consciência está dentro, que ele tem, além dos instintos, né? Que se tu for ver ali no primeiro capítulo, no primeiro parágrafo ali da última parte, da primeira parte ali do que o Emmanuel fala, ele comenta ali, ó, onde se descartam da matéria mais densa as forças emotivas, tá?
E daí depois ele fala sobre consciência. Então ele tira uma coisa, os nossos instintos, é sofrimento, é dor, é prazer, e outra coisa é essa tal da consciência, né? Que a cada encarnação a gente vai aumentando, ó. A gente vai superando e aumentando essa consciência até atingir, como tu bem colocou, o ser crístico, né? Então, só que é importante a gente dizer, né? Nós há mais de 200 mil anos a gente chegou ao estágio atual que cada um de nós se encontra. A gente precisa que mais 1 milhão de anos ou talvez 2 para se tornar um Cristo. Então, talvez mais. E muitas oportunidades, né? Porque é que nem o André Luiz diz que a vida é um sopro, né? Perante a 200 mil anos, o que será 60, 70? Algumas pessoas desencarnam com 30 anos. O que é isso perante a 200 mil anos, que seria a nossa primeira encarnação, né? Então é bem interessante, assim, só fazer esse fechamento, né? Mas está muito bom. Tá certo. Obrigada, irmão, pela contribuição. Algum outro irmão gostaria de contribuir? Não? Então, passo aqui para o outro texto. Tá? Agora eu trouxe um texto da Fisiologia da Alma, por Ramatiz, que fala, assim, inclusive isso que pega esse gancho, né, que o irmão André nos falou. Louvamos incondicionalmente o homem evangelizado, ainda que carnívoro, mas os advertimos de que, enquanto mantiver no ventre um cemitério, há de se ter sempre um escravo preso à roda das reencarnações retificadoras, até acertar suas contas kármicas com a espécie animal. O que não mata por piedade ou receio de remorso, mas devora gostosamente a carne do animal ou da ave, trucidados por outros, age manhosamente perante Deus e a sua própria consciência. Então, Hercílio Mais era um médium que psicografava o mestre Ramatiz, e essa psicografia veio em 1959. Pega exatamente o gancho que o irmão André falou. E a gente ainda, graças a Deus, estamos nos evangelizando, estamos caminhando para um caminho de florescimento, ainda precisa, sim, muitos anos pela frente para a gente atingir um estado crístico, mas enquanto, mesmo que comprando a carne embalada no supermercado, sem se preocupar de que forma aquele animal teve a sua vida mutilada e abatida, e degustando saborosamente essa carne, ainda vamos nos encontrar na roda, que é o que o irmão mencionou ali como samsara, das reencarnações, mesmo que evangelizados. Bom, consegui. O Raul Teixeira, né, ele comenta que obrigado porque apesar de tudo e com tudo somos o que somos, né? Então há uma evolução entre nós, em nós, Sim. né? E apesar de tudo, por exemplo, a gente já consegue conversar sem se mutilar. A gente conversa e em muitos aspectos também aqui está entrando a parte religiosa e a gente não agride, não mata outra pessoa por ter um pensamento até diverso do que um ou que o outro pense, né? Porque a Então gente isso já é uma colocou, evolução. Isso sim, é uma evolução. porque a gente já começou a entender que é cada um segundo as suas obras, né? Exatamente. Não sou eu que tenho que te julgar. Tu já está, né, ali através das tuas obras, já te julgando.
te condenando ou te absolvendo. Então, eu só posso vir a te ajudar. A minha intenção deveria ser sempre, a intenção de sempre orientar e ajudar o próximo, e não prejudicar essa situação, né? Então, o meu agradecimento final, concluindo essa passagem sobre a reencarnação, trago ali 2 parágrafos desse livro também de Chico, que é Parnaso de Além Túmulo. Então, o primeiro parágrafo e o último. E aí eu deixo a cargo aí dos irmãos para buscarem os parágrafos intermediários, se quiserem. Lembrando, antes de ler, só um minutinho. Eric, só eu estou concluindo a aula, só um minuto, tá? Lembrando que a gente tem todos esses livros, todos esses títulos que eu mencionei no Testamento Xaveriano, à nossa disposição. Então, a gente não precisa adquirir nenhum título desses. Claro, tirando Fisiologia da Alma, o restante todo se encontra aí. Então, concluindo... Só um minutinho. Eric, por favor, eu estou concluindo a aula. Então, marchemos. Há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. E o último parágrafo. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa. Para a frente caminhai, o amor é a luz que se alcança, tende fé, tende esperança, para o infinito marchai. Esse poema, ele foi ditado, né, neste livro pelo Chico, por Castro Alves. Lembrando que Castro Alves foi um poeta baiano, desencarnou em 6 de julho de 1871, com 24 anos de idade. Então aí a gente já fala, né? Um homem com esse florescimento, com essa intenção de trazer, né, tantas inteligências através dos versos, desencarnou com tanta eternidade, né? Não tinha tanto para contribuir para nós, pela humanidade. Se fosse justo, se vivêssemos apenas uma vida, por que a vida dele foi tão breve na matéria? Então eu encerro esse tema, peço desculpas pela minha falta de tato para mexer no Zoom. Peço desculpas também por não conseguir abrir os vídeos lá no começo. Agradeço a participação de todos esses irmãos aí que estão presentes. Não consigo vê-los agora, mas agradeço do fundo do coração estes e todos os que virão no decorrer das semanas. E fica aqui meu agradecimento pessoal por ter essa oportunidade numa noite de hoje, para a gente poder compartilhar esses conhecimentos que muitas vezes ficam guardados e a gente nem acesso tem. A gente nem ouve falar, nem lê e nem toca, né? Nem coloca essa semente aqui no nosso coração, para que ela floresça, para que ela possa florescer. Se tu interromperes o compartilhamento ali, tu volta a nos visualizar. Então, peraí. Aí, pronto. Aí, o Viu? Marcos Todo também. mundo aí novamente. Só respondendo ali, já que peço a permissão para responder, o comentário da Sibeli no chat, ela colocou assim, na primeira comunhão, aprendemos na ressurreição e no espiritismo falando em reencarnação, exatamente assim, né? São os dogmas, são as diretrizes que cada religião coloca, de uma forma a nos aproximar desse Deus, desse Pai justo e bom. Todas têm o seu mérito, todas têm o seu propósito no bem maior, né? Obviamente que algumas trazem explicações mais racionais, no caso do Espiritismo, porque se nós pensarmos na ressurreição, nos termos que a Igreja ou outras
segmentos religiosos colocam, que, por exemplo, Jesus virá no juízo final e aqueles que são bons ressuscitarão e irão para o paraíso, aqueles que são maus irão queimar no fogo do inferno, essa coisa toda. Então, é contraditório, assim, com a morte tudo termina, o corpo termina, como que este corpo irá tomar forma novamente? Então, não tem lógica, né? A única coisa que permanece é o espírito, é o perispírito. Então, a doutrina espírita, nesse sentido, nos traz a reencarnação, por quê? Porque o espírito nasce do espírito num novo corpo, né? Em um novo corpo, uma nova gestação, uma nova família, novas características físicas, novo recomeço, nova água, né? O lavatório da reencarnação nos proporcionando limpar todas as nossas dificuldades para que possamos nos purificar através da reencarnação até chegarmos ao máximo de perfeição que a soberana justiça nos permite, né? Então, isso sempre é muito bom, né? Nós estudarmos, como disse a Jaque, nós estudarmos isso. E cada reencarnação, Jaque, a gente vai aprendendo a usar o Zoom um pouquinho melhor, não te assusta. Não tem problema Se eu nenhum. não voltar a reencarnar lá em Kiron, tudo bem, né? Porque lá não tem Zoom, eu acho ainda. Olha, não sei, há quem diga que a espiritualidade é prodigiosa, né? Tem de tudo Também um tá tudo pouco. bem. Se eu tiver que ir para lá, é porque eu preciso, então tá tudo Quem bem. sabe a gente não acaba inventando, né, tecnologia lá nesses planetas, né? Quem sabe? Tudo é possível. É isso aí. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Alguns dos irmãos que esteve aqui, eu sei que tem irmãos estudiosos aí, de diversas vertentes religiosas. Gostaria de contribuir em alguma situação, alguma passagem que nós falamos da noite? Não? Não, não? Andréia, Então, Fabi, moto, quem é sim, moto? sim. Nós temos, então. Então tá, então vamos fazer o nosso encerramento. Não valeu ali as estrofes, ali foi o meu agradecimento final pela noite. Então, um dos irmãos faz o encerramento. Quem? Quem gostaria de fazer? Não, ninguém? Ninguém se habitua, se habilita, vamos dizer assim. Sibeli, Sibeli abriu o microfone ali, ó. Vai, Sibeli. Fechou. Eu acho que o Eduardo abriu o microfone lá. Abriu? Então vai, Eduardo. Não, tem que dar oportunidade para os outros participantes. O Lucas aí, ó, chegando aí, ó. Vamos, Lucas, vamos lá, gente. Eu Vamos abri sair da sem querer, mas inércia. quero agradecer. Foi muito bom e realmente cada dia eu acho que hoje aprendi bastante. Acho que as próximas vai ser bem melhor também. Vou agradecer a todos, tá bem? Tá ótimo. Tá ótimo. Então tá, gente. Então vamos encerrando com o Pai Nosso, coletivo, verbalizando para o nosso ambiente ou para o nosso ambiente íntimo e agradecendo pela essa comunhão da noite, pela espiritualidade que nos rege, por todos os nossos destinos que se cruzam e que a gente permaneça aí se cruzando, porque cada toque eu fico com um pouco de cada um e cada um fica com um pouco de mim. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Se quiseres Que parar assim de seja. gravar, Vilmar, fica